Oi, gente. Olá, pessoal. Então vamos trabalhar mais uma aula hoje. Dessa vez vamos falar sobre Roma Antiga e vamos trabalhar a monarquia, república e o império. É uma aula muito interessante, uma aula que vai facilitar para você no vestibular, vai facilitar no Enem. E nós estamos aqui para poder tirar as dúvidas. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, de curtir as nossas aulas. E vamos lá então. Então quando a gente fala sobre Roma Antiga, nós temos que começar então falando sobre a origem de Roma. Então a origem de Roma pode ser duas então. Nós temos uma origem que a gente fala a origem lendária e a origem histórica. Na origem lendária, a gente conta, uma história, uma tradição, é uma cultura, era uma crença antiga, dos antigos habitantes da cidade, que acreditavam que a cidade de Roma tinha sido fundada pelos irmãos Rômulo e Remo. Essa história da fundação lendária, a história dos irmãos Rômulo e Remo, é uma história muito semelhante à história do período cultural grego. Os romanos conseguem conquistar a Grécia e absorvem também bastante essa cultura. Durante um determinado momento também, uma parte da Itália, uma parte da Península Itálica era ocupada também pelos gregos. Então essas tradições, essa mitologia, esse ver mitológico, esse ver diferenciado que a gente vai ver na história lendária, que fala que os irmãos Rômulo e Remo são netos do rei Monitor, que governava uma região da Itália, da Península Itálica, chamada Alba Longa, e que o rei Monitor foi destronado pelo próprio irmão e os meninos foram jogados num cesto, num rio, e encontrados por uma loba, que amamentou, Uma coisa normal seria a loba comer essas criancinhas, mas o que ela fez? Ela amamentou. Então a gente está fazendo essa ideia de uma mitologia. Então, quer dizer, uma loba amamentando dois meninos que depois são criados por agricultores e que mais tarde conseguem retornar e destronar o tio e devolver o trono ao avô. E por brinde, por presente, eles ganham então o direito, ou uma região, e é nessa região que a cidade de Roma foi fundada. Essa história, então, é uma história lendária, muito mitológica, muito parecida com a história grega. A outra versão é a versão histórica. A versão histórica é uma versão em que existem fatos e muitos documentos, onde fala que Roma foi fundada por vários povos. Então, Roma teria sido fundada por vários povos. Existe uma evidência forte de que entre esses vários povos estão os etruscos e os latinos. Então, Roma pode ter sido fundada por vários povos e principalmente latinos e etruscos. O que evidencia a presença dos etruscos? As grandes construções, o estilo das construções. Então, o estilo das construções etruscas presentes em Roma, evidencia a presença dos etruscos na fundação da cidade. Então, as grandes construções ou as construções. E o que evidencia os latinos é a língua falada em Roma, que era o latim. Então, os dois povos são considerados os mais importantes nessa formação, que pode ter sido fundada por vários povos e construída em momentos diferentes. Bom, nessa fase inicial da história romana, nós vamos falar da monarquia. A monarquia é um período que teve vários reis, e nesse período da monarquia nós temos então uma coisa diferente. É uma monarquia em que o rei é submetido ao Senado. Então nós temos um órgão, um poder muito forte na formação, nesse processo de organização política de Roma, que é o Senado, que a gente vai ver aqui formado por patrícios, que são os grandes donos de propriedade, integrantes então da sociedade rica, membros do alto escalão, do exército, Então, essa monarquia romana é uma monarquia então em que o rei tinha o seu poder limitado pelo Senado, por assembleias que também eram
eram dominadas pelo Senado. Então, o rei tinha, né, o seu poder limitado pelo poder do Senado. Para que a gente possa compreender melhor, então, vamos também falar da sociedade. A sociedade romana era dividida em 4 grupos principais. Inicialmente, então, durante a monarquia, eram 4 grupos principais. Os patrícios, os clientes, que faziam parte do grupo mais alto, e na parte de baixo, os trabalhadores, os mais sacrificados, estavam os plebeus e os escravos. Quem eram os patrícios? Eram fazendeiros. Eram proprietários de terra, membros do Senado, homens de riqueza e homens de poder. Quem eram os clientes? Eram homens, pessoas, era uma classe social ligada aos patrícios, né? Ligada aos patrícios, que tinha o quê? Que prestava serviço, que prestava trabalho, que era defendido, que era protegido pelos patrícios. Então, os clientes também eram os protegidos dos patrícios. Então, na parte de baixo dessa sociedade, nós vamos ter os plebeus. Os plebeus, que eram o grupo que trabalhava fortemente em todas as atividades, junto com os escravos. Então, os plebeus eram homens livres, diferente dos escravos, mas que tinham ameaça também de serem escravos. Eram pessoas que tinham propriedades, que trabalhavam, que podiam ser artesãos, mas não possuíam direitos. Trabalhavam, tinham diversas funções, inclusive do exército. Então, eles eram convocados para o exército, mas não possuíam direitos. Então, não possuíam direitos. Mas os plebeus constituíam, então, aquela classe em que a importância da participação deles no exército, no trabalho, constituía uma classe importantíssima juntamente com quem? Com os escravos. Então, nós vamos ter 2 tipos de escravo. Um escravo que a gente vai falar que é o escravo por guerra, que é aquele em que Roma fazia as conquistas, e aquele escravo por dívida. Então havia 2 tipos de escravidão em Roma: a escravidão por guerra e a escravidão por dívida. Então, mais uma vez, a sociedade romana era dividida em 4 grupos importantes: patrícios e clientes, que ficam na parte de cima, os patrícios, os grandes fazendeiros, os homens ricos, né? E que eram também integrantes do Senado, que podiam ser, né, membros do exército, generais e tal. Clientes eram pessoas ligadas aos patrícios, aos senadores, protegidos dos senadores. E na parte de baixo tem os plebeus, homens que tinham várias funções, que trabalhavam em várias funções, também participavam do exército, só que não tinham o quê? Direitos. Então vale a pena lembrar, os plebeus não possuíam direitos, mas eram efetivos e trabalhavam em diversas funções, inclusive integravam o exército. E a escravidão em Roma era tida de 2 formas: a escravidão por guerra e a escravidão por dívida. Bom, nesse processo, que a gente chama de processo político monárquico, Roma vai ter um último rei nessa fase. Ele se chamava Tarquínio o Soberbo. Esse tentou derrubar o Senado. Então, a história do Tarquínio é aquela história do rei que tem o quê? A intenção de eliminar o Senado. Por quê? Porque o poder dele estava sendo limitado por esse Senado, e ele queria desenvolver um poder maior, mas diante desse controle, ele tenta derrubar o Senado, só que o Senado é quem derruba ele. Então, o último rei dessa fase foi Tarquínio Soberbo. Caiu quando tentou derrubar o Senado. Então, o último rei romano, Tarquínio, dessa fase da monarquia, caiu quando tentou derrubar o Senado. Então, o tiro saiu pela culatra, ou seja, o que ele queria fazer, né, não alcançou o objetivo, e ele, né, conseguiu, na verdade, foi perder o poder de rei. Bom, o Senado, obviamente, né, fica muito preocupado com essa questão política e adota, né, implanta um novo sistema de governo, uma nova forma de governo, que nós vamos estudar agora também, que é a República. Essa República, ela é dividida em 3 órgãos importantes. Então, são 3 órgãos importantes, mantendo a parte do Senado como a parte principal, onde o Senado é responsável pela elaboração das leis, então a função é elaborar as leis e escolher os integrantes
da magistratura. E o papel da magistratura é o papel executivo, é o papel do governo. Então, os integrantes da magistratura, né, são vários, mas os dois principais, né, eram os cônsules, né, 2 cônsules, então a gente chama de cônsules, então eram 2 cônsules, um cuidava propriamente da cidade, dos problemas relacionados à cidade, e o outro relacionado às guerras, né, que fazia parte do cotidiano da vida dos romanos. Então, essa República Romana tem o Senado, a magistratura e a Assembleia, que aprovava as leis, né, aprovavam as leis criadas pelo Senado. Então, o controle, na verdade, você vai perceber que em determinado momento, até um certo momento, vai ficar sempre na mão do Senado. Por quê? Porque ele faz as leis, tem o controle na aprovação das leis na Assembleia e escolhe os integrantes da magistratura. 2, uma forma de não permitir que esse poder ficasse centralizado na figura de uma pessoa que pudesse ser uma ameaça ao poder, né, do Senado, ao poder dos patrícios, como tinha ocorrido anteriormente na época do Tarquínio. Em tempos difíceis, né, os 2 cônsules podiam ser transformados em ditador. Então, existia a possibilidade, né, desde que o Senado fizesse essa opção. Então, quando Roma estivesse sob ameaça, ou dificuldade ou problema, né, os senadores podiam eleger um dos integrantes da magistratura como ditador em tempo determinado e com votação, né, prevista e mudança de cargo na medida que eles achassem que era preciso. Então, o tempo desse ditador era determinado pelo Senado, mas ele podia ser escolhido. Para auxiliar esse governo, né, porque cuidava da cidade, cuidava da guerra, então é o poder executivo. Então a magistratura, o cargo dos cônsules ou do ditador é executivo. Ele contava com integrantes, com questores, com pretores, com censores, com edis. Então, para fazer um jogo bem rápido, vamos trabalhar as palavras e dar uma dicasinha bem legal para você tentar guardar essa informação. Questor, então ele cuidava das finanças. Então, é o papel das finanças. Então, questão do dinheiro, questão da verba. Então, quem faz questão? Questores, finanças. Pretores, a palavra pretores lembra protetores, promotores, promotor, justiça. Então, os pretores, justiça. Então, temos os censores, censo. A gente tem um censo chamado censo demográfico, é a contagem. Então, esses integrantes da magistratura, os censores, faziam a contagem, né? Levantamento de informações da população para a cobrança de impostos do trabalho, né? Dos questores, por exemplo. Edis é a guarda, né? É o que cuida da cidade. É o que mantém a guarda da cidade, o controle da cidade, a organização da cidade. E aí a gente colocou uma barrinha maior aqui, né? Vamos destacar uma separação, onde a gente também colocou aqui o tribuno da plebe. Esse tribuno da plebe vai ser um dos momentos da sequência da nossa aula, quando a gente vai falar das conquistas dos plebeus, quando os plebeus conquistaram os primeiros direitos. Então, eles vão também poder ter o quê? Um representante dentro da magistratura. Então, coloquei aqui na frente para a gente depois falar e a gente vai ter momentos de falar de alguns desses tribunos importantes. Bom, na sequência da nossa aula, vamos também trabalhar o momento que dentro da República os plebeus resolveram então, por conta, né, dos problemas que eles enfrentavam, do trabalho duro, das várias funções, da obrigatoriedade do exército e não poder ter direitos, quando os plebeus fazem as primeiras greves, né? Eles deixam a cidade, vão para o monte, né? E para a montanha, e eles exigem que os patrícios, os senadores, reavaliem essa posição dos plebeus. E eles reivindicam greves e se, né, declaram longe da cidade, que só voltariam caso os direitos também fossem alcançados por eles, fossem chegados até eles. Bom, eles tiveram uma longa luta, né? Essas greves foram feitas em vários momentos, mas no final eles conquistam os primeiros direitos. Um deles
deles é o representante aqui dentro da magistratura, o tribuno da plebe, como eu já tinha dito antes, né? Essas leis, né, vão ser leis colocadas em documentos, né? E elas vão ficar conhecidas como Lei das 12 Tábuas. Precisava, então, ficar expostas para o conhecimento, né, da população que os plebeus agora possuem o quê? Direitos, é um registro. Então, a Lei das 12 Tábuas. Dentro dessas leis importantes, né, das leis das 12 Tábuas, nós temos a Lei da Licínia, importantíssima lei. Então, a gente vai fazer também aqui li de licínia, li de liberdade, né? Era uma lei que garantia o fim da escravidão por dívidas. Então, essa lei exclusiva para os plebeus garantia o fim da escravidão por dívidas. Uma lei muito importante para os plebeus porque ela acabava com a escravidão por dívida. E a lei da canuleia. A lei da canuleia a gente vai chamar de casamento. Então essa lei permitia que plebeus, né, realizassem casamento com integrantes de outra classe. Então, a Lei das 12 Tábuas são leis que deram aos plebeus vários direitos, né? E então essas leis passaram a ser muito importantes, dando agora uma condição diferente nessa sociedade romana, onde só os nossos, né, patrícios, né, que eram integrantes do Senado, e os clientes eram donos de direitos. Agora os plebeus também possuem direitos. 2 direitos importantes a gente citou entre vários direitos. A lei da licínia, né, li de liberdade, como é que vai? É uma lei dos plebeus. Então, liberdade significa não ter mais escravidão por dívidas. E a lei da canuleia, que é o casamento entre classes. Nesse mesmo período em que os plebeus estão adquirindo os seus primeiros direitos, nós temos um momento importante também da história romana. É o momento em que Roma está em grande expansão. E para isso, né, a gente vai poder então fazer aqui, né, uma observação, vou fazer aquele tradicional mapinha, destacar aqui a região da Península Itálica, para a gente mostrar, né, o que vai acontecer com Roma nesse período, então, na sequência dessa fase. Então, como consequência desse período, que a gente vai chamar de expansão marítima, gostaria que vocês prestassem atenção numa frase, que ela é importante para lembrar. A gente usa sempre para poder dar uma ideia e sempre fazer você recordar a importância desse período. Os romanos, essa frase serve para a gente identificar bem esse período. A arte de viver bem para os romanos era não trabalhar. Se a arte de viver bem para os romanos era não trabalhar, o que eles tinham que fazer? Conquistar. Eles tinham que expandir, eles tinham que dominar, eles tinham que ampliar o seu território. Então, Roma, como a gente tinha dito no início, na introdução da aula, ela, né, se organizou aqui na Península Itálica, né, que já tinha sido ocupada, inclusive, pelos gregos, a parte sul chamada de Magna Grécia, a parte sul da Península Itálica. Então, a região de Roma, então, vai se desenvolver nessa península e eles vão começar, então, a fazer a expansão. No momento em que eles vão fazer a expansão, nós temos um dos grandes momentos, uma das consequências importantes desse período, que são as guerras púnicas. Guerras púnicas, que são guerras entre a cidade de Roma e a cidade também de Cartago. Então, Roma, lá na Península Itálica, e Cartago aqui na costa africana. Essa cidade de Cartago foi uma cidade fundada por um grupo antigo de comerciantes que dominavam o mar Mediterrâneo numa época anterior, que são os fenícios. Então a palavra púnicas de punix, fenícios, Fenícia, né? Então a Fenícia é a fundadora da cidade de Cartago e a guerra púnica vem de punícios, de fenícios. Então guerras púnicas entre Roma e Cartago. Uma dura guerra, mas que no final os romanos conseguem, né, dominar e derrotar Cartago, que era um grande poder, um grande governo, né, estava em expansão. Os dois, né, Roma e Cartago, disputavam o poder. Então são chamadas guerras púnicas. Daí Roma então acelera o seu processo de crescimento, de expansão e de domínio, né, sobre essa região do mar Mediterrâneo, alcançando várias partes
partes da Europa, da Ásia e também do continente africano. Essa expansão ela não vai parar, né? Outra consequência importante desse período é o aumento do número de escravos. A arte ver bem é não trabalhar. Então, se os romanos não iam trabalhar, alguém ia trabalhar. Então, plebeus têm que trabalhar, mas plebeus possuem direitos. Então, importante muito para os patrícios era o quê? Era obter com facilidade, com condições melhores, esses escravos que vinham das conquistas. Nesse mesmo período, né, por causa das conquistas, né, a possibilidade de grandes generais, né, os grandes generais também se destacam nesse período, grandes comerciantes, né? Então, esses homens novos são militares, são ricos comerciantes, né, que vão se dar bem nesse período de conquistas desse período romano. Um dos problemas também dessa fase é que com o aumento do número de escravos, houve um problema também para os plebeus, né? Desemprego de plebeus camponês. E isso vai levar a um problema muito forte na cidade de Roma. Então, com esse aumento de plebeus sem trabalho, Roma vai viver um inchaço. Então, esse período é um período muito crítico da cidade de Roma. Roma, então, vai agora viver também algumas crises, o que vai levar a algumas condições de dificuldade para a República. E a gente vai ter alguns governos importantes e alguns momentos importantes que a gente vai dar nessa sequência. Então, a gente vai rodar um pouquinho aqui, vamos apagar a lousa e dar sequência para vocês mostrando esses problemas da cidade de Roma. Então, só para finalizar, então, Roma vai viver um período de expansão e essa expansão vai trazer algumas consequências. Uma das consequências importantes é o enfrentamento com outra cidade importante que estava em expansão também, que é a cidade de Cartago, fundada pelos punícios. Daí a palavra púnica, de punícios, né? Os fenícios. Roma e Cartago entram em combate. Roma vence os cartagineses e passa a controlar e dominar e expandir sobre esse mar Mediterrâneo, mais tarde conhecido como Mare Nostrum. Bom, há também um número maior de escravos pelas conquistas, há também o aparecimento de homens novos, que são militares importantes, generais conquistadores, grandes comerciantes, ricos comerciantes. E outro problema seríssimo também é o desemprego de plebeus camponeses, que por não ter mais acesso fácil à terra, nem condições de trabalho, substituídos por escravos, são obrigados a se migrar para a cidade de Roma e a cidade passa por sérias dificuldades, um grande inchaço. Então, na sequência, a gente vai falar desses novos problemas e a decadência da República. Valeu? Então, pessoal, vamos então dar sequência naquela aula sobre a crise da República Romana. Então, na crise da República Romana, a gente estava falando sobre a grande expansão romana. Nesse período de expansão romana, Roma cresce de forma muito grandiosa, né? Por toda a região acima e abaixo do Mediterrâneo. E o aumento do número de escravos, né, também trouxe consequências, porque nós vamos ter o problema com os plebeus camponeses, que são obrigados a deixar as propriedades onde eles trabalhavam nas terras por falta de terra e vão morar na cidade. Então, um dos grandes problemas da crise nessa República Romana está relacionada com a questão do inchaço romano, esse grande aumento populacional da cidade de Roma. Então, esses problemas sociais, independente de época, independente de lugar, eles são sempre os mesmos. É falta de saneamento, é falta de esgoto, falta de moradia, crimes, prostituição. Então, tudo isso são problemas sociais que se avançaram, que, né, se prolongaram, que se estenderam dentro desse período na República Romana, causando sérios problemas na época. Os plebeus, os mais prejudicados. Nesse período, como a gente já viu, os plebeus anteriormente já tinham adquirido direitos. Nessa época, eles já tinham representantes. E nós vamos falar, então, de dois irmãos, Tibério e Caio Graco, são conhecidos como os irmãos Gracos, foram plebeus, representantes dos plebeus na magistratura, tribunos, que tentaram fazer políticas, né, que fossem resolver os problemas que esses plebeus estavam vivendo. Então, entre
as políticas e as medidas adotadas pelos irmãos Gracos, nós temos a reforma agrária e a lei frumentária. Fru de fruta, né? Fruta, comida, alimento, abastecimento. As ideias dos irmãos Gracos, a ideia dos irmãos Gracos era interessante, eles tentaram, mas o que eles pretendiam era grandioso, né? Perante os grandes líderes que eram senadores e eram patrícios. E a reforma agrária afetaria diretamente os patrícios porque eles eram donos de terra. Então, é um choque direto com os grandes proprietários de terra na época da República Romana. Então, os irmãos Gracos não conseguiram finalizar as propostas que eles queriam, que era então o que? Distribuir terra, tirar os plebeus da cidade, diminuir esse inchaço populacional que tinha na cidade de Roma, levar para o campo, né, onde eles poderiam desenvolver essas atividades agrícolas e amparados também por uma lei que garantia abastecimento, que é a lei frumentária. Ok? Nesse período também, né, de crise, a gente falou que os senadores tinham a opção de eleger o ditador, né? Em tempos de crise, em tempos de ameaça, quando Roma estava com problemas, podia ser eleito o ditador. Então nós vamos falar de 2 ditadores importantes eleitos pelo Senado nessa época, Mário, né, e Silas. Mário, né, de origem plebeia, quando se tornou um grande militar e conseguiu chegar ao ápice, né, ao auge, né, do consulado, foi eleito então ditador. E por sua vez, por ser ligado aos plebeus, sempre teve o quê? Políticas que agradavam e sempre tinha benefício para os plebeus, contrariando os patrícios. Nesse período, então, os patrícios contrariados vão o quê? Apoiar o Silas, outro grande conquistador, outro grande militar de origem patrícia, e ele se torna então ditador. Quando Silas se torna ditador, as políticas de Silas vão ser o quê? Políticas favoráveis aos patrícios, mas não vão favorecer aos plebeus. Então a gente começa a ter aqui uma crise política onde os grupos mais importantes, que são plebeus, patrícios e militares, começam a ficar de lados diferentes, né? Então você está vendo aqui que pela construção nós estamos tendo o quê? O grupo dos militares, uma hora do lado dos plebeus, no caso do Mário, que sempre apoiou os plebeus, mas não era interessante para os patrícios. Silas, quando se tornou ditador, né, foi reeleito várias vezes, sempre beneficiou os patrícios, mas não era favorável aos plebeus. Então isso começou a gerar uma crise política. Essa crise política, ela vai se tornar ainda mais ampla, mais evidente, mais forte, né, quando a gente tem uma revolta, uma grande revolta, né, uma revolta escravista chamada Revolta de Espartacos. Essa revolta escravista foi uma revolta que mexeu muito com a estrutura romana, né? Espartacus era um escravo, né? E também gladiador. Nessa época havia muitas arenas, muitos teatros, muitos estádios de lutas. Os senadores, né, gostavam de viver essa emoção dessas lutas, né? Eles tinham prazer em ter esses grandes lutadores e essas lutas. Espartacus, então, consegue se libertar desse domínio, consegue libertar vários escravos e formar uma legião de homens que ameaçou a estrutura de poder que existia na época em Roma. Essa ameaça de Espartacus foi contida quando um general e grande nome do governo republicano, Crasso, milionário, um dos homens mais ricos de Roma, comandou tropas, né, que na época também contavam com outros militares, Pompeu, Crasso, mas foi com ele que essa revolta foi contida. Espartacus foi derrotado. Dos 3, Júlio César nessa época ainda era o que tinha menos prestígio, né, menos poder, menos riqueza, mas conseguiu, né, de forma habilidosa, né, convencer esses homens importantes da criação do triunvirato. E isso, né, envolvendo os senadores, que naquela época estavam em crise, essa disputa política. Então eles dividiram Roma em 3 partes, formando um governo com 3 pessoas, que é chamado Primeiro Triunvirato: Pompeu, Crasso e Júlio César. Pompeu e Crasso, né, temem o desenvolvimento político de Júlio César, né, enviam ele para fora da Roma, da cidade de Roma. Ele vai para uma região norte, onde é a Gália, onde ele tem o seu governo, a sua parte do triunvirato. Júlio César, sabendo que fora do ambiente político da cidade de Roma, a única maneira que ele tinha de também ter o prestígio era aumentar suas riquezas. Isso só se daria através das
conquistas. Então, uma das suas mais importantes conquistas foi a conquista da Gália, o que deu prestígio, nome, poder, riqueza, né? E demonstração de força e habilidade. Bom, Júlio César, né? Ele vai vencer, ele vai conseguir derrotar esses outros dois participantes. Crasso é derrotado numa batalha, quando ele quer se igualar às conquistas de Júlio César, ele vai para uma grande batalha, é derrotado. Pompeu tenta apoio no Egito, mas também não vai ser bem sucedido. Isso facilitou, né, a conquista, apesar de Júlio César estar sendo, né, excluído do poder, mas com a força e as conquistas e o prestígio militar que ele conquistou, ele avança sobre Roma, né, dominando essa política e pondo fim a esse triunvirato definitivamente, se tornando então o governante único desse primeiro triunvirato. Eleito pelos senadores como ditador, né, ditador vitalício, ele se garante com as conquistas, com o prestígio militar, com as reformas feitas, né, que abrangia também os soldados, os militares. Como ele não respeitava o Senado e era um cara que tinha poder e autoridade própria, ele foi uma ameaça aos senadores. E isso fazia os senadores terem uma preocupação muito grande com essa força e esse poder político e de governo que Júlio César tinha. Então, esses senadores, né, um dos líderes mais importantes foi um filho de criação de Júlio César, chamado Brutus, eles conspiram, né, e assassinam Júlio César. Um dos pontos que levaram eles a fortalecer essa ideia foi o envolvimento de Júlio César também na região do Egito, onde Júlio César teve um famoso caso amoroso com a rainha Cleópatra, né? Ele teve um filho com a rainha, e aí esses problemas dele envolvendo essa conquista e essa aproximação com o Egito fortalecem mais ainda a preocupação dos senadores e a conspiração de assassinato contra o Júlio César, que é assassinado. E, bom, o Senado, ele imagina que ao assassinar Júlio César, eles iam definitivamente reocupar o poder, né, se tranquilizar no poder. Mas isso não acontece, por quê? Porque Júlio César também tem os seus representantes, né, tem os seus seguidores, tem aqueles que apoiavam. Então, esse momento seguinte é a formação do segundo triunvirato. Então, com o fim do primeiro triunvirato, com o assassinato de Júlio César, nós temos a formação do segundo triunvirato. Lepto, Marco Antônio e Otávio. Lépido era representante genuíno dessa classe de patrícios, Marco Antônio era o principal militar de Júlio César e Otávio era sobrinho e filho de criação de Otávio e herdou o poder político e a riqueza de Júlio César. Então, Marco Antônio vai, né, se tornar um cara envolvido também nas questões do Egito, logo vai ter o quê? A ameaça de Otávio, que consegue, diferente de Júlio César, que foi o mais forte, apesar das grandes mudanças políticas, da boa administração que Júlio César fez, mas ele tinha, né, um poder muito forte que ameaçava o Senado e ele não dava moral para o Senado. Ele não dava satisfações ao Senado. Ao contrário de Júlio César, Otávio teve mais habilidade política, se envolveu mais com o Senado, se tornou mais aliado com o Senado, consegue então convencer o Senado a apoiá-lo, né, na disputa pelo poder contra Lepto. Ele é derrotado e também contra Marco Antônio, da mesma forma que Júlio César foi acusado, né, de envolvimento com o governo do Egito, conspiração. Esse Otávio usa esse mesmo elemento para poder também destruir e derrubar Marco Antônio. Cleópatra e Marco Antônio, né, se suicidaram e Otávio, né, se consolida no poder, tendo então o reconhecimento do Senado. O Senado era grande aliado dele, foi eleito príncipe, foi eleito também nomeado imperador e também Augusto. Então, Otávio Augusto, Otávio divino, considerado um deus e um grande aliado e grande amigo e presente junto ao Senado e reconhecido pelo Senado, sem problemas como o tio, o pai de criação dele, que foi o Júlio César. Bom, nesse período então a gente tem o fim da República Romana e o início do Império Romano. Otávio então agora é considerado divino, Otávio Augusto, e vamos viver um período maior de mais conquistas, de mais organização, de melhor administração vivido no mundo romano. A expansão romana alcança maiores regiões ainda, né? Então, fortalecendo a ideia do mar Mediterrâneo, Mare Nostrum, né? Otávio vai conseguir fazer, então, grandes conquistas, né? A expansão, conquistas.
vai aumentar as riquezas do império. Com isso, ele tem o quê? Força econômica, força política para implantar várias reformas que serão bem-sucedidas. Esse período vai ficar conhecido como Pax Romana, né? Então, aquela crise vivida, aqueles problemas enormes, problemas sociais da época dos irmãos Gratos, do inchaço romano, da ditadura, todos esses problemas da revolta de Espartacus vão ser, né, controlados durante o governo de Otávio Augusto, né, não esquecendo Otávio divino, né, considerado pelos romanos um deus, mais ainda agora, por quê? Porque ele consegue fazer a cidade romana viver uma tranquilidade. E um dos elementos mais importantes dessa tranquilidade que Otávio consegue estabelecer é uma política conhecida como política do pão e circo. A política do pão e circo consistia em espetáculos nos grandes estádios e distribuição de alimentos. Com isso, né, ele distribuía parte dessas conquistas que foram grandiosas nesse período de expansão máxima romana, né, de grande expansão romana, de grandes conquistas, do aumento da riqueza. Otávio, então, habilidosamente, né, uma política importante conhecida como pão e circo, que dava alimento e dava diversão, e a cidade ficava tranquila e ele governava de forma tranquila. Esse período é conhecido como Pax Romana. Otávio, então, governa de 27 a.C. a 14 depois de Cristo. Nesse mesmo período, então, outro fato importante é o surgimento do cristianismo, que nós vamos estudar em vários momentos durante esse período do Império Romano. O cristianismo surge na região do Oriente Médio, né? Aqui na região da Judéia, no Oriente Médio, e vai ser um dos momentos mais importantes da história mundial. E, obviamente, quando o cristianismo nasce, né, nós temos um imperador romano que domina o mundo, um mundo de 5 milhões de quilômetros quadrados, 6 milhões de quilômetros quadrados, uma enorme área territorial em que ele, né, com o seu poder, com o seu prestígio, jamais vai aceitar, por exemplo, essa ideia de cristianismo, assim como os imperadores desse período. Bom, pessoal, então vamos na sequência. Estávamos falando sobre o Império Romano, vamos falar do Império Romano agora após o governo de Otávio Augusto. Então, o Império Romano após o governo de Otávio Augusto, ele vai ser um império onde a gente vai ter de tudo, né? Nós vamos ter conspirações, assassinatos, muitas mortes, várias dinastias, reis que tiveram em algum momento boas situações de governo, que governaram bem, que tiveram eficiência administrativa, outros que, né, fizeram loucuras ou foram corruptos e loucos, tudo ao mesmo tempo. Então, nós vamos ver um pouco sobre esse período após Otávio Augusto até o momento da decadência do Império Romano. Então, após Otávio Augusto, a gente colocou alguns dos imperadores governaram bem. Alguns governaram bem, fizeram reformas, fizeram obras, estágios, mas a maioria, muitos deles conhecidos historicamente, foram reis loucos e também conhecidos como loucos e corruptos. Uma dinastia importante que vale a pena a gente comentar sobre ela é a dinastia dos Antoninos. Então vamos lá. Após a morte de Otávio, quem assume o governo é Tibério, né, envolvido em um monte de conspirações também, assassinatos, disputas. Um governo que também teve várias complicações, que se ausentou de Roma, né, e que por fim, né, governa durante um período importante, que é um período do desenvolvimento do cristianismo. Então, além dos problemas militares internos, ainda tem o avanço e o crescimento do cristianismo. Após o governo de Tibério, a gente tem o governo, né? Então a gente tem o governo de Tibério, importante governo. Depois a gente tem o governo, né, de Calígula. Bom, o governo de Calígula, ele também não foi um governo que durou muito, né? Calígula é conhecido como depravado, um rei que fez várias coisas assim extravagantes, né? Mas muitos falam que isso aconteceu depois que ele teve um problema de saúde sério, né? Um problema muito sério de saúde que afetou a questão mental dele. Até então, nos primeiros momentos do governo dele, foi um cara que governou bem, né? Que também, para chegar ao poder, teve que assassinar alguém, né? Para se tornar o imperador, mas que nos primeiros anos de governo dele, foi um bom governante. No seu lugar, nós vamos ter Cláudio.
né? Cláudio é um governo também, né? Eles são das mesmas famílias, né? São envolvidos numa mesma dinastia. Então, Cláudio, né, teve um bom governo, apesar de não ter tanta habilidade militar quanto outros dessa mesma dinastia, mas foi um bom governante inicialmente, né? Ele teve problemas com as suas 4 esposas, uma, né, foi acusada de traição, né, de adultério, e aí por fim ele se casa, essa é a Mensalina, depois ele se casa com uma outra, né, que acredito que seja a pior da vida dele, que foi Agripina, né, que era mãe de Nero e que consegue convencer Cláudio a excluir o filho legítimo dele, né, da sucessão e indicar Nero como imperador romano, né? Nero, que também é conhecido na história, né, e defendidos por muitos no início como um imperador que teve grande habilidade, mas que depois mostrou sinais de loucura também, onde é acusado de ter colocado fogo em Roma, ter acusado os cristãos, judeus, perseguição a esses grupos, né, que ele era contra, né? E há relatos também de que não teria sido Nero que tinha colocado fogo, mas existem vários debates em que Nero tinha colocado fogo em Roma. Então a gente percebe a trajetória desses governos, né? Nero também depois desencadeou loucuras muito maiores, porque assassina a mulher, a própria mãe, então assim, aquela coisa de conspiração, e morre, né? Suicida-se depois, né? Pondo aí mais um nome nesse hall de governantes daquele que a gente chama de loucos e corruptos. Posteriormente a Nero, a gente vai destacar então a dinastia dos Antoninos, uma dinastia muito importante, onde nós temos vários reis que, né, o critério de escolha não era especificamente o critério de hereditariedade familiar, né? Aquela coisa do sucessor ser o herdeiro, né, consanguíneo, mas por critério de competência e administração. Alguns desses reis já adotavam o seu sucessor e geralmente esse critério era o critério de competência, boa administração, porque já se formava junto com o imperador para sucedê-lo. Então a gente tem vários reis nesse período importantes. Um deles é Marco Aurélio, que é conhecido também como rei filósofo, né? Grandioso rei pela competência, pela habilidade, pelo grande conhecimento, pela inteligência, etc. Sucedido, né? Esse sim, né, fez um sucessor que foi o filho dele, que foi um desastre, né? E a gente vai ter esse período então marcante que é a dinastia dos Antoninos. Nesse período, né, por exemplo, Marco Antônio já enfrentava vários problemas com as invasões bárbaras. Quem são os bárbaros? Naquela época, todos os povos que não falavam a língua romana, que não, né, tinham a mesma cultura e a mesma religião, eram chamados de bárbaros. Até costumo brincar, as pessoas falam bárbaros. Quem são os bárbaros? São vários povos. Então, são ostrogodos, visigodos, burgúndios, anglos, saxões, suevos, alamanos, eros, hunos, vândalos. Então, são vários. E aí, para os romanos, não. Para os romanos, bárbaro é um grupo só, mas eram variados grupos e vivendo em várias partes desse imenso território romano. Então, para isso, a gente também vai aproveitar agora para fazer mais uma vez aquele mapinha para ajudar, né, a fazer aquela localização melhor aí do Império Romano. Então, esse Império Romano, que abrangia uma vasta, enorme região, né? Principalmente contornando toda a região conhecida como Mar Mediterrâneo. Então, essa parte do Mar Mediterrâneo, ou todo esse espaço territorial do Mar Mediterrâneo, era domínio dos romanos, e nesse período essa grandiosidade também estava passando por um problema sério, é o que nós estamos falando, a crise do Império Romano. Apesar de terem tido vários imperadores competentes de administração, Roma não conseguiu evitar, né, mesmo que esses bárbaros já tenham até lutado junto com os exércitos romanos, tenham feito parte das legiões romanas, mas os bárbaros vão também aproveitar, né, as dificuldades do Império Romano e vão começar então a fazer mais inclusões, né, invasões mais constantes e firmes dentro do Império Romano. E então aqui nós vamos então mencionar alguns fatores que levaram à crise do Império Romano. Então, um dos pontos importantes da crise romana são as invasões bárbaras. Então, durante muito tempo já aconteciam várias guerras, inclusive Marco Antônio enfrentou várias guerras contra bárbaros, guerras que duravam muito, que eram dispendiosas, de muito gasto. Então, isso
enfraquecia os cofres romanos e, por fim, né, esses bárbaros começam então a ter mais facilidade de fazer inclusões dentro do território romano e ocupar parte do império. Nós também temos a crise escravista. A gente já viu, a gente já comentou de outras crises, falou da revolta de Espartacus, né? O cristianismo, ele tem um papel muito importante nesse crescimento dessas crises, né? No sentido de que a partir do momento que o cristianismo começa a se desenvolver dentro do Império Romano, a ideia de igualdade, a ideia de liberdade que isso traz para o mundo romano envolve muito esses grupos de várias partes, né, que tinham sido escravizados em várias partes. E aí agora eles querem a liberdade, eles querem deixar de ser escravos. Então nós podemos classificar a crise escravista de duas formas. A crise escravista por causa das revoltas, que começam a dar trabalho para o império, e as crises escravistas por falta de escravos. Então, falta de escravos. Então, Roma agora também vivia o problema da falta de escravos. Então, faltando escravos, se a arte vê bem para os romanos é não trabalhar, então eles não estão fazendo conquistas, e ainda tem as revoltas, isso vai aumentar as dificuldades do império. Que também vem a questão da crise militar. Então, são o quê? Disputas internas, lutas entre militares, ao invés de conquistar, né? Ao invés de fazer o papel das conquistas, das guerras anteriormente normal, né? No processo romano, no processo de expansão romana, grande parte desses militares estão envolvidos em disputas internas, em disputas pelo poder, né? Na tentativa de ascensão ao império. Então, por falta de militar, por falta de conquista, por revoltas, por falta de escravos, pelas invasões bárbaras, o Império Romano começa então a entrar em decadência. Alguns imperadores, né? Adotaram medidas para poder impedir esse processo de decadência do Império Romano. Então nós vamos citar aqui Diocleciano, né? Diocleciano, que ficou conhecido como um imperador que fez grandes perseguições aos cristãos. Então, o que Diocleciano identificou? Que o grande problema, além das invasões bárbaras, a questão da crise escravista, tudo isso, principalmente a crise escravista, era culpa dos cristãos, porque os cristãos influenciavam o pensamento escravista a lutar pela liberdade, a fazer revoltas. Então, Diocleciano, né, vai ser o imperador que provocou o quê? Uma grande perseguição aos cristãos. Então, é marcante esse procedimento dele durante o seu governo. Então, é marcante a sua perseguição aos cristãos como forma de culpar a crise do império aos cristãos que faziam a população ter um pensamento diferente, né, e ter mais, né, ideias de liberdade, luta por igualdade. Então, se faziam mais revoltas e o império estava sendo destruído por causa dessa influência. Então, houve uma grande perseguição aos cristãos nesse período. Já eram perseguidos, mas com Diocleciano a perseguição foi ainda maior. Diocleciano também tentou uma medida administrativa, uma mudança política. Então, ele criou a tetrarquia. Ele dividiu o governo em 4 partes, em 4 governos. Então, 2 Césares e 2 Augustos, dois governantes para o quê? Para ocupar o cargo administrativo, para facilitar e controlar melhor as fronteiras e o domínio e evitar revoltas, invasões bárbaras, para tentar impedir a decadência do Império Romano. Então, a tetrarquia, 4, um governo com 4 pessoas para facilitar, para melhorar o desempenho do governo. Outro governo importante desse período, dessas mesmas condições, então, Diocleciano governou no final do século II, né, do século III e no início do século IV, e o governo dele, então, tentou essas medidas. Durante o século IV, até chegar o século V, que é quando o Império Romano entrou em decadência, nós vamos ainda ter Diocleciano, depois Diocleciano, Constantino e Teodósio, também com medidas importantes, né, e com destaques importantes para tentar impedir a decadência do Império Romano. Bom, coisa importante do Constantino. Constantino é o imperador que, né, se tornou cristão. Então, um dos momentos importantes do governo dele foi a criação do Edito de Milão. Pelo Edito de Milão, né, muitos acreditam em grande parte do fortalecimento da igreja se deu, né, com o governo de Constantino, porque através do Edito de Milão, ele aceitou o cristianismo.
o cristianismo. Então, completamente diferente da política anterior, né, de um imperador chamado Diocleciano. Então, pelo Edito de Milão, o cristianismo agora estava aceito dentro do Império Romano. Constantino também, né, ele vai transferir, né, a capital de Roma para a cidade de Constantinopla. Na verdade, já existia a cidade, ele fez a reforma na cidade, né, que fica lá na parte oriental, a cidade chamava Bizâncio, e ele vai passar então a chamar Constantinopla, de Constantino, Constantinopla. Se fosse Justino, eu ia colocar Justinópla, mas ele era o Constantino, colocou Constantinopla. Então, através do Edito de Milão, ele aceitou o cristianismo, o cristianismo passou a fazer parte da vida de Constantino, que se tornou um cristão, né, desde que ele recebeu uma luz, né, numa batalha, que se ele usasse o símbolo da igreja, né, que ele ia ser bem sucedido, que ele ia ganhar a guerra, ia ser vitorioso. A partir daí, ele se tornou um cristão e colocou então o quê? Em prática a ideia de que todos também deveriam seguir o cristianismo e aceitou. Então, transferência da capital. Então, de Roma para Constantinopla. Então, foi uma medida importante de Constantino, que é marcante o seu governo pela aceitação do cristianismo. Então, o cristianismo agora já era o quê? Muito importante, fortalecido em toda a parte do Império Romano. Obviamente, Constantino também tem uma política de ter o quê? O apoio dos cristãos para poder tentar manter o governo, manter, né, a estrutura do império em pé, não deixar esse império entrar em decadência. Ao contrário de Diocleciano, que achava que a culpa era dos cristãos. Agora, Constantino está se aliando a quem? Aos cristãos, como forma também de manter esse império funcionando. Ok? Outro importante imperador foi Teodósio. Então, Teodósio também, outro imperador que tem uma grande importância por causa do cristianismo. Teodósio, então, vai editar um outro documento, uma outra lei, lembrando, né, que os romanos são tradicionais na questão do direito, né, o direito romano. Então, aqui a gente vai perceber a importância desse direito, que são leis, são editos, né? Ele também vai determinar um edito, que é o Edito de Tessalônica. Então, pelo Edito de Tessalônica, não é mais só aceitar o cristianismo. O Edito de Tessalônica determinou o quê? Oficialização do cristianismo. Então, através do Edito de Tessalônica, o cristianismo passou a ser a religião oficial do Império Romano. Então, Teodósio, o grande imperador Teodósio, vai fazer uma lei, o Edito de Tessalônica. Então, guarda, Edito de Tessalônica é o edito que oficializou, a partir do momento do Edito de Tessalônica, né, nós vamos ter o quê? A religião cristã como o quê? O cristianismo como a religião romana. Constantino fez o Edito de Milão e aceitou, Teodósio oficializou através do Edito de Tessalônica. Teodósio também tem uma medida importante, né, quando no final do seu governo, para evitar disputas e conflito entre os seus dois filhos, ele também vai fazer o quê? Uma das medidas importantes dele é a divisão do Império Romano. Então, isso aqui a gente vai ver melhor, dando uma olhadinha aqui nesse mapinha, né? Dando uma observadinha. Então, ele vai pegar o Império Romano. Então, vamos fazer aqui de forma, né, simbólica. Ele vai dividir o Império Romano. Então, além de fazer o Edito de Tessalônica, né, que oficializou o cristianismo, um dos pontos importantes do governo de Teodósio foi a divisão do Império Romano entre os seus dois filhos. Também uma forma de evitar disputas, né, e problemas envolvendo a família. Esse governo, então, divide o Império Romano. Então, nós vamos ter um Império Romano Oriental. E nós vamos ter o Império Romano Ocidental.
Bom, no século V, quando o Império Romano vai entrar em decadência definitivamente, quando vai ser invadido e ocupado e o último imperador romano vai ser derrubado pelos bárbaros, nós vamos ver então uma questão importante. O Império Romano entrou em decadência. No século V, o Império Romano caiu. Quando a gente usa essa expressão que o Império Romano entrou em decadência, que o Império Romano caiu, vamos lembrar, o Império Romano que caiu é a parte do Império que era chamado, na divisão de Teodósio, Império Romano Ocidental, Roma Ocidental. Essa foi a parte do Império Romano que entrou em decadência no século V, derrubado pelos bárbaros. A parte do Império Romano Oriental, ela não vai declinar, ela não vai cair, vai se transformar em Império Bizantino, enquanto que a parte ocidental vai ser ocupada pelos bárbaros, e que vão formar vários reinos. E aí nós temos então o fim da Antiguidade, o fim do Império Romano. Então, antes mesmo do Império Romano ter o último rei, o último imperador romano, ele já estava dividido. Estava dividido em Império Romano Ocidental e Império Romano Oriental. O Império Romano Oriental, quando no século V é derrubado o último imperador do Ocidente, o lado oriental permanece como império, mas conhecido como Império Bizantino, que vai durar cerca de 1000 anos. Enquanto que o lado ocidental, nesse período do século V, começa a ser invadido e ocupado por bárbaros, onde a gente vai ter, no período medieval, a formação de vários reinos bárbaros e também do feudalismo. Então, na sequência da próxima aula nossa, nós estaremos estudando que, além do Império Bizantino e além do Império Romano Ocidental, que vai ser invadido pelos bárbaros, nós ainda vamos ter a formação do mundo árabe, que também completa a ocupação do antigo Império Romano. Por quê? Porque os árabes também vão fazer a sua grande expansão territorial. Então, a gente vai ter o Império Romano dividido em várias partes, principalmente a ocupação dos bárbaros, a do Império Bizantino e a parte do Oriente Médio, a Ásia, a África até a Península Ibérica pelos árabes. Então, a Idade Média vai vir agora nas nossas próximas aulas e nós vamos estudar Império Bizantino, reinos bárbaros, feudalismo e o mundo árabe, a formação do mundo islâmico. Então, continue com a gente, assista as nossas aulas, pegue os nossos vídeos, faça revisão, faça comentários, indique pessoas para também se inscrever no nosso canal. A gente conta muito com você e a gente está preparando aulas excepcionais, esperamos que vocês tenham curtido. Então, curta a página, faça inscrição, indique pessoas para assistir a nossa página. Isso vai nos ajudar muito. Valeu, obrigado de coração e nós vamos vencer. Nós vamos chegar lá. Valeu?